Olá, pessoal. Então, nossa aula de hoje, a gente inicia o estudo das funções, tá? Então, hoje a gente vai aprender o que é uma relação, o que é uma função, como que funciona para a gente descobrir quando uma relação é uma função e quando não é. Então, prestem bastante atenção, essa matéria vocês usam bastante no ensino médio, tá? Então, vamos lá. Bom, então vamos começar falando sobre as relações na nossa vida, para a gente entender o que seria uma relação, tá? Bom, então vamos começar falando sobre a relação que a gente mais conhece, que é as relações entre a família. Então, acho que todos vocês já ouviram falar em árvore genealógica, que nada mais é do que um diagrama que mostra a relação que existe entre os membros de uma família. Então, olha só, o João e a Luzia eram um casal. Eles tiveram uma filha, que foi a Joana. O Carlos e a Ana também eram um casal e tiveram dois filhos, o Roberto e a Eva. Só que o Roberto, ele se apaixonou pela Joana e se casou com ela. E os dois juntos tiveram dois filhos, o Mateus e a Natália, tá? Então, nós tínhamos duas famílias separadas que acabaram se unindo, ok? Bom, então vamos ver algumas notações que a gente pode usar para representar algumas dessas relações. Então, vamos lá. Ó, eu posso usar a notação M entre parênteses o X para significar a mãe de alguma criança, de alguma pessoa dessa família. Ô, Pro, mas então por que só não escreve mãe de X? Simples, porque lembra que os matemáticos gostam de simplificar a escrita? Lembra que a Pro brinca que matemático é tudo preguiçoso? Então, nós usamos símbolos para representar frases compridas. Então, o nosso símbolo para representar a mãe de alguma dessas pessoas, a gente vai chamar de M de X. M dessa pessoa que eu quero saber, tá? Por exemplo, eu quero saber quem é a mãe da Joana. Então, eu vou escrever M da Joana. Eu já sei que eu estou procurando a mãe da Joana. Quem é a mãe da Joana? A mãe da Joana é a Luzia, tá? Deu para entender como funciona? Outro exemplo. P de X. O que significa P de X? É o pai de fulano, é o pai da pessoa que eu quero saber. Então, um exemplo. Quem é o P de Joana? Quem é o pai da Joana? O pai da Joana é o João, tá? Próximo exemplo. IA de X. Significa irmã de certa pessoa. Então, vamos ver um exemplo. Quem é a irmã do Roberto? A irmã do Roberto é a Eva. E o de X a gente vai usar para significar o irmão da pessoa. Então, um exemplo. Quem é o irmão de Eva? O Iô de Eva é o Roberto, tá bom? Então, a gente vai usar símbolos para representar coisas grandes, tá? Então, vamos ver um exemplo, um exercício para a gente começar a entender. Quem é o M de Eva? M de Eva é a mãe de Eva. A Eva é essa, a mãe dela é a Ana, tá? Quem é o P de Mateus? Quem é o pai de Mateus? O pai de Mateus é o Roberto, tá? Quem é a Iá de Roberto? A Iá de Roberto é a Eva. Quem é o Iô de Natália? Quem é o irmão de Natália? O irmão de Natália, Mateus.
tá? Ô, Pro, mas por que você escolheu essas letras? M de Eva, P de Mateus e A de Roberto? Porque eu escolhi assim. Vocês podem escolher do jeito que vocês quisessem. Vocês podiam trocar, por exemplo, ao invés de IA, colocar, não sei, IR. Pode. Vocês vão perceber que existe depois um padrão para isso aqui. Aí vocês vão aprender esse padrão e aí vocês podem usar como vocês preferirem para representar esses símbolos, tá? Claro, não dá para inventar coisa nova. Dá para, dentro do que a gente já conhece, usar os padrões e usar a criatividade e criar como vocês quiserem, tá? Vocês vão entender mais para frente, quando a gente começar a montar a função, tudo bem? Bom, então as relações, os relacionamentos familiares são assim que funcionam. Então, nós temos pai, mãe, irmão, tio, vó, vô, tá bom? Então, relações estão ligadas no nosso dia a dia. Nós vivemos relacionamentos o tempo inteiro, com os amiguinhos da escola, com os familiares, com o caixa do supermercado. Nós temos um relacionamento dele estar passando nossas compras e nós estarmos pagando para levar embora. Então, nós vivemos relações o tempo todo na nossa vida, tá? Como ficam as relações, então, na matemática? Na nossa vida, a gente já entendeu. Nós vivemos relacionamentos o tempo todo, mas o que seria uma relação na matemática? Então, para que vocês consigam entender, eu vou colocar um exemplo aqui. Ó, o primeiro exemplo que a gente vai ver é uma relação entre o lado e o perímetro de um quadrado. Então, eu tenho aqui um quadrado que tem o lado, se é um quadrado, todos os lados são iguais, certo? Então, ele tem o lado L. Eu chamei de um número qualquer, porque a gente não sabe qual é esse número ainda, tá? Bom, e eu quero saber quais são as relações que existem entre o tamanho do lado e o perímetro deste quadrado aqui. Recordando, perímetro é a soma de todos os lados, certo? Então, vamos lá. Vamos ver quais são os perímetros que nós temos. Então, ó, se o lado desse quadrado for medir 1, então eu terei que fazer 1 mais 1 mais 1 mais 1, o perímetro vai ser 4. Se o lado desse mesmo quadrado medir 2 centímetros, então eu vou ter que fazer 2 mais 2 mais 2 mais 2, o perímetro vai dar 8. Se o lado for medir 3 centímetros, eu vou ter que fazer 3 mais 3 mais 3 mais 3, o perímetro vai dar 12. E assim por diante. Se for 4, vai dar 16, se for 5, vai dar 20. Agora, reparem a relação que existe entre o tamanho do lado e o perímetro. Olha só. Todas as vezes que eu aumento o lado, eu também aumento o perímetro. E reparem que existe uma coisa em comum. Para eu descobrir o perímetro, é só eu fazer o tamanho do lado vezes 4. Ó, perímetro 1, 1 vezes 4. Ó, lado 1, 1 vezes 4, achei o perímetro que é 4. Lado 2, 2 vezes 4, achei o perímetro que é 8. Então, a gente consegue descobrir entre esses valores aqui, ó, uma relação. Não importa qual o tamanho do lado que eu escolher. Eu posso escolher o 10, por exemplo. Se tiver 10 centímetros de lado. Se eu fizer 10 vezes 4,
eu vou descobrir o perímetro desse mesmo quadrado de lado 10, que vai ser 40 centímetros. Ou seja, o lado e o perímetro de um quadrado, eles são muito, digamos que, fáceis de descobrir a resposta. Por que é fácil de descobrir a resposta? Porque existe uma relação entre essas duas grandezas. Grandeza nada mais é do que medida. Então, o tamanho do lado é uma grandeza, o perímetro da figura é outra grandeza, tá? Grandeza nada mais é do que uma unidade de medida qualquer. Então, entre essas duas grandezas existe uma relação. É fácil da gente descobrir o outro valor quando a gente conhece um deles. Então, se eu pegasse essa tabela, colocasse ela bem mais comprida e fosse colocando vários valores de lado aqui para vocês descobrirem o tamanho do perímetro, facinho vocês descobririam. Todas as vezes que isso acontece, que existe esse padrão, a gente diz que existe uma relação entre as grandezas. Então, entre o lado e o perímetro, nós temos uma relação, tá? Entre o lado e o perímetro de um quadrado. Isso vai acontecer com qualquer figura, Pro? Não. Algumas sim, outras não. Vai depender da figura, tá bom? Bom, então nós temos duas maneiras de representar uma relação. Então, a gente pode usar uma tabela, como eu fiz no exemplo anterior. Então, eu usei uma tabela onde tinha o lado do quadrado, os lados do quadrado, os possíveis lados, né? E quais seriam os seus perímetros de acordo com cada lado, cada tamanho de lado. E eu posso usar também o diagrama. O que é isso, Pro? O que é um diagrama? Um diagrama nada mais é do que a gente colocar os elementos dentro de uma quase bolinha, né? Mas não é uma bolinha. Então, a gente coloca os elementos de um conjunto, ou seja, que seria um conjunto. No caso dessa aqui, ó, são os elementos que representam o tamanho do lado, tá? O tamanho do lado do quadrado. E do outro lado, no outro conjunto, nós colocamos quais são os elementos que fazem parte do perímetro. Quais são os valores que representam o perímetro desses quadrados de lado 1, 2. E depois, a gente liga com uma flecha o tamanho do lado com o seu perímetro. O tamanho do lado com o seu perímetro. O tamanho do lado com o seu perímetro. E assim por diante. Esse diagrama aqui, ele é muito conhecido como diagrama de flechas. E ele é muito usado nas relações, na função também. Nada mais é do que a gente ligar o elemento desse conjunto com o elemento do outro conjunto. Esses conjuntos, eles podem ser de qualquer coisa. No caso desse exemplo, o conjunto A é dos tamanhos das medidas do lado do quadrado e o conjunto B é das medidas do perímetro, tá? Dos perímetros dos quadrados, ok? Então, olha só. Em um diagrama de flechas, consideramos de um lado o conjunto A e do outro o conjunto B, e representamos cada par ordenado por uma flecha. Então, olha só. Nós já aprendemos sobre pares ordenados, que são os valores de x e y. Então, nós temos aqui o primeiro par ordenado. O x vale 1, o y vale 4. Por quê? Porque nós temos uma relação entre
o tamanho do lado do quadrado ser 1 e o seu perímetro ser 4, tá? Então, vai ser sempre assim. O primeiro conjunto a gente vai chamar de conjunto A, o segundo conjunto a gente vai chamar de conjunto B. E cada conjunto desses está representando alguma grandeza, tá bom? Bom, vamos contar uma historinha para ajudar vocês a entender tudo isso, tá? Então, prestem bastante atenção na historinha. Como sempre, vocês sabem, essa historinha ela vai virar alguma coisa na matemática. Eu vou contar uma historinha para ajudar vocês a entenderem, a decorarem as regrinhas, mas depois a gente vai usar isso dentro da matemática, então presta bastante atenção. Bom, um rei tinha algumas filhas. Todas as filhas do rei eram muito lindas. Eu trouxe umas fotos delas para vocês verem. Ó, essa era a primeira, a mais nova. Depois vinha essa, depois essa, pelo menos essa aqui tinha um corpinho bonitinho, né? Essa era a quarta filha e a quinta filha. Então, esse rei, ele tinha todas essas filhas maravilhosas. E o que aconteceu? Já estava velhinho. Ele já era uma pessoa de idade, ele estava prestes a morrer e nenhuma das suas lindas filhas estava casada para que ele conseguisse dar o trono para o próximo rei da família dele. E aí ele começou a ter ele teve uma ideia, ele estava desesperado, ele precisava casar as filhas dele. Então ele teve uma ideia. Ele decidiu lançar um decreto para conseguir casar as filhas dele. Então, só que assim, no decreto ele colocou 3 regras. Então prestem atenção nas 3 regras que o rei estipulou. Então a primeira regra: todas as filhas teriam que se casar. Nenhuma poderia ficar sem marido. Então, essa era a regra de ouro para ele, né? Ele não queria mais nenhuma filha sem se casar. Aí acho que ele pensou, nossa senhora, mas se eu fizer isso, se eu colocar só isso na regra, não vai aparecer nenhum, né? Nenhum corajoso, porque como que eu escrevo um negócio desse num decreto? Eu quero casar minhas filhas que já são velhas. Ainda escrevo um negócio desse, ninguém vai ter coragem. Então, eu vou melhorar esse decreto aí. Eu vou colocar, essa vai ser a primeira regra, mas eu vou colocar outra. Uma filha não poderia se casar com mais de um marido. Ele sabia que isso nunca ia acontecer, né? Mas ele colocou para ver se dava uma aliviada, né? Porque os maridos poderiam pensar, nossa, mas se 2 homens vão querer uma menina só, e o rei está dizendo que não pode, é sinal de que talvez essas meninas sejam realmente bonitinhas, né? Então, vamos lá. A segunda regra. Então, nós já temos 2 regras. Todas as filhas precisam se casar, nenhuma pode ficar sem marido, e nenhuma das filhas pode se casar com 2 maridos. Tem que casar com um marido só. Cada filha precisa se casar com um marido só. Aí o rei pensou e falou, gente do céu, e se acontecer de chegar um marido só aqui corajoso? E se eu conseguir arrumar um marido só? Bom, então o terceiro decreto vai ser o seguinte. Se não aparecesse marido para todas as filhas, poderia um marido casar-se com mais de uma filha. Ou seja, se aparecer um rapaz só, corajoso, para ele se casar com uma das filhas, ele vai ter que se casar com todas, tá? Então, esse era o decreto que o rei lançou para casar as suas filhas, tá bom? Então, vamos ver alguns exemplos. Então, estão aqui as 5 princesas e vamos supor que a princesa 1 casou-se com um marido, a princesa 2 com outro marido,
a princesa 3 com o terceiro marido, a princesa 4 com o quarto marido, a princesa 5 com o quinto marido. Está perfeito para o rei. Cada filha casou-se com um marido. Ótimo. Então, esse tipo de situação aqui, o rei está feliz, o rei aprova. Mas e se não tivesse aparecido um quinto marido? Bom, então para o rei aprovar, essa pessoa não pode ficar sem marido, né? Então, o que poderia acontecer? Poderia essa pessoa se casar com o mesmo marido de uma das outras irmãs. Dessa maneira aqui, o rei também aprova. Não tem problema um marido casar com mais de uma irmã. O que tem problema é uma menina casar-se com 2 maridos. Aí não pode, tá? Mas e se aparecer só um corajoso? O casamento acontece? Então, olha só, apareceu só esse corajoso aqui. O rei autoriza as 5 meninas se casarem com ele? Sim. Então, desde que as 5 meninas se casem com o marido que apareceu, tudo bem. Não tem problema nenhum, pode ser, tá? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos de como esses casamentos podem acontecer, de acordo com o decreto do rei, tá? Isso que a gente acabou de ver agora, nada mais é do que as regrinhas, as 3 regrinhas, para a gente identificar uma função. Então, vocês precisam prestar muita atenção nessas 3 regrinhas do rei, porque a gente vai usar todas elas, essas 3 regrinhas, a gente vai usar na matemática, nas nossas funções. Então, eu vou explicar direitinho como funciona, mas só recapitulando. Quais são as regrinhas do rei? Todas as filhas precisam se casar. Uma filha não pode casar com 2 maridos diferentes. E, se por acaso aparecer só um corajoso, esse corajoso até pode casar com todas as filhas, desde que se case com todas, nenhuma fique sem casamento, tá? Então, vamos ver como funciona isso na matemática. Então, nas nossas vidas, a gente vive muitos relacionamentos, como eu já falei. Mas existe um relacionamento na nossa vida que é o que a gente considera o mais importante. Qual é esse relacionamento? É o casamento, né? Então, a gente tem relacionamentos com os familiares, a gente tem relacionamentos com os coleguinhas da sala, a gente vive relacionamentos o tempo todo na nossa vida. Em tudo que nós vamos fazer, nós estamos vivendo um relacionamento com alguma pessoa. No entanto, existe um relacionamento que é aquele que a gente fala. A gente não se casa com todo mundo. Casa? Não. A gente se casa com uma pessoa só, que existe uma regra para esse casamento acontecer. Então, aqui na matemática, nós teremos vários tipos de relações entre as grandezas. Porém, só algumas dessas relações virarão um casamento, digamos assim. Esse casamento aqui na matemática a gente chama de função, tá? Então, vamos entender como funciona isso. Então, na nossa vida nós temos relacionamentos com familiares, relacionamento com os amigos, relacionamentos profissionais. Mas existe um que termina em casamento. Esse que termina em casamento, cada um de nós tem uma regra. Professora, mas que regra é essa? Por exemplo,
A menina pode querer casar-se somente com um menino que seja trabalhador, que seja educado, que seja responsável. O menino pode querer se casar somente com uma menina que gosta de balada, que não é quietinha. Aí outro menino já não. O outro menino já não gosta de menina que gosta de balada, que é mais maluquinha. Ele gosta de menina que é mais caseira, que é mais quietinha, que prefere o Netflix. Assim como tem menina que não é chegada a menino responsável, a menino certinho. Ela gosta mais daquele menino aventureiro, que gosta de uma aventura, que não gosta de ficar parado no mesmo lugar. Ou seja, essa regra existe na nossa vida e também existe na matemática. Então, se a gente fosse comparar a nossa vida com a matemática, as relações especiais que a gente chama de casamento, lá na matemática a gente chama de função, tá? Então, o que acontece? Na matemática, nós teremos várias relações diferentes. Vocês vão ver várias relações que eu vou dar de exemplo aqui. Mas só algumas delas a gente pode chamar de função. E como que a gente descobre quando é uma função? Usando as regrinhas lá do rei, tá? Fiquem calmos que vocês vão entender. Até o final da aula vocês vão entender tudo isso. Bom? Então, só precisa lembrar as regrinhas que a gente vai usar para descobrir se é uma função são as mesmas lá do decreto do rei, tá? A gente vai recordar elas novamente depois. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui várias relações diferentes que estão representadas com o diagrama de flechas ou diagrama de Venn, tá? O nome original dele, diagrama de Venn, mas ele é conhecido também como diagrama de flechas, como eu já havia dito antes. Então, olha só, cada uma dessas aqui são uma relação diferente, tá? Mas a gente precisa descobrir quais dessas relações são funções, tá? Para descobrir isso, a gente precisa lembrar das 3 regrinhas do rei. Ó, primeira regrinha: todas as filhas têm que se casar. Então, sempre o primeiro conjunto aqui é o das filhas do rei. O segundo conjunto seria dos maridos, tá bom? Vai ser sempre assim. O primeiro conjunto das filhinhas do rei, o segundo conjunto dos maridos. Então, vamos lá. Nesse diagrama aqui, ó, todas as filhas do rei se casaram? Sim, não tem nenhuma filha sem casar. Teve alguma filha que casou com 2 maridos? Não, todas elas casaram com um marido só. Precisou um marido casar com todas as meninas? Não. Então, essa relação aqui, ó, ele representa uma função. Porque todas as regras do decreto do rei foram cumpridas. Ô, Pro, mas não tem problema que a última regra do rei não foi cumprida? Não, porque só precisava daquela se só tivesse um marido corajoso, lembra? Aqui nós encontramos 4 maridos corajosos, então não tem problema, tá? Olha o segundo diagrama aqui, ó. Será que esse aqui é uma função? Vamos ver. Todas as filhas se casaram? Sim. Teve alguma filha que casou com mais de um marido? Não. O que aconteceu foi um marido casou com 3 filhas. Mas isso não tem problema, porque é a terceira regra do rei. Então, olha só. Uma menina casou com esse aqui, e aqui um corajoso acabou tendo que levar as 3. Tem problema? Não. Estava no decreto do rei que tudo bem. Então, essa relação aqui também é uma função, tá?
E aqui, Pro, isso é uma relação? Essa relação aqui é uma função? Bom, vamos ver. Todas as filhas do rei se casaram? Sim. Teve alguma delas que se casou com mais de um marido? Não. Cada uma delas casou com um marido só. Precisou um marido casar com todas? Não. Então, é uma função? É uma função. Todas as regras do rei foram satisfeitas. Pro, mas está sobrando um pontinho aqui, ó, entre os maridos, não tem problema? Não, esse aqui foi só sortudo, não precisou casar com nenhuma delas, tá? Então, não tem problema nenhum sobrar maridos. O que não pode sobrar são esposas, são filhas do rei, tá? E essa relação aqui, será que é uma função? Ó, vamos lá. Todas as filhas se casaram? Sim, todas se casaram. Só que uma das filhinhas casou-se com 2 maridos. Isso pode, Pro? Não, isso não pode. Isso significa que essa relação aqui não é uma função. Ela é apenas uma relação. Existe alguma relação entre essas grandezas que estão aqui e aqui. Nós sabemos quais são as grandezas? Não, porque não interessa, não importa agora. O que nós estamos avaliando é se é ou não função. É de acordo com as regrinhas do rei. Então, nesse caso aqui, é só uma relação, não é uma função, tá bom? Último exemplo. Temos outra relação aqui e eu quero saber se essa relação é uma função. Bom, primeira regrinha do rei. Todas as filhinhas se casaram? Não. Tem uma filhinha aqui que ficou solteira. Ô, Pro, mas eu não posso fazer uma flecha e casar ela com esse aqui? Não. A relação, ela vem pronta. Nós não podemos simplesmente fazer uma flecha sem conhecer qual é o padrão, sem conhecer por que que esse casou com esse casou com esse, tá? Então, se não existe a flecha aqui, não existe o casamento. E essa filha, então, está solteira. E se está sobrando uma menina, já a regra do rei já não foi cumprida. Isso significa que essa também não é uma função, é apenas uma relação, tá bom? Então, repare, nós estamos até agora somente descobrindo quando é função e quando não é função, tá bom? Bom, nós também podemos representar uma relação usando um gráfico. E a gente vai precisar identificar quando é função ou quando não é função, também usando o gráfico, tá? Então, olha só. Usando o gráfico é um pouquinho mais fácil, porque não precisa lembrar daquelas 3 regrinhas do rei. Só precisa lembrar do seguinte: se eu tenho um ponto só, se eu traçar uma retinha perpendicular aqui, ó, uma retinha em pé, e encontrar a função, encontrar o gráfico da função em um lugarzinho só, aí é uma função. Se encontrar o gráfico da função em 2 lugares, essa linha que a gente passar, aí não é uma função. Então, ó, esse aqui, esse é uma função, porque eu tracei uma linha vermelha aqui, ó, e só encontrou o gráfico em um lugar. Então, é função. O que seria o gráfico? Seria essa linha em verde, tá? Que é o que a gente vai aprender a construir no futuro. Então, ó, nesse exemplo aqui, nesse gráfico aqui, eu passei uma linha em pé, uma linha vertical, e ela encontrou o gráfico em um lugar só.
então também é uma função. Nesse caso aqui, também tracei uma linha e encontrou em um lugar só, então também é uma função. Nesse exemplo aqui, também tracei uma linha e encontrou em um lugar só, é uma função. Agora, olha esse. Eu tracei a linha e ela encontrou em dois lugares, encontrou o gráfico em dois lugares diferentes. Isso significa que não é uma função. Aqui, a mesma coisa. Tracei uma linha, encontrou em dois lugares, não é uma função. Aí aqui vocês vão me perguntar assim, ó, Pro, se eu tivesse traçado essa linha mais pertinho aqui, encontraria em um lugar só. Aí é uma função? Não. Na verdade é assim. Nós precisamos sempre pensar o seguinte. A gente tem que traçar essa linha em um lugar onde possa encontrar dois pontos. Aqui, por exemplo, em qualquer lugar que eu traçasse, encontraria um ponto só. Então, é uma função. Aqui a mesma coisa, em qualquer lugar que eu traçasse, sempre linhas verticais, tá? Eu encontraria um ponto só, então é função. Aqui, como tem um lugar pelo menos que eu traço a linha vertical e eu encontro em dois lugares, já era, já deixou de ser função, tá? E aqui a mesma coisa. Eu traço aqui. Eu tenho que procurar um lugar que eu vá encontrar dois pontos, que é mesmo para provar que não é função. Na verdade, nesse tipo de exercício, a gente sempre busca provar que não é. Se a gente não consegue provar que não é, aí é uma função, tá? Esse também não é função, porque eu tracei a linha vertical e encontrei em dois lugares, encontrou o ponto, encontrou a função, o gráfico, tá bom? Bom, então vamos para algumas nomenclaturas importantes dentro de uma relação. Então, olha só, eu tenho aqui uma relação. Essa relação é uma função? É, porque todas as filhas se casaram, nenhuma casou com dois maridos e não foi necessário um marido só casar com todas. Bom, então é uma função. Então vamos ver alguns nomes importantes. Ó, o que a gente chama de filhas do rei, na matemática, recebem o nome de domínio, tá? Então, os valores que estão no conjunto A, no primeiro conjunto, que a gente chama de filhas do rei, na matemática, o nome delas são domínio, tá? Então, todos esses elementos aqui, a gente chama de domínio, ok? Já os possíveis maridos, todos esses aqui, ó, que são candidatos a maridos, a gente chama de contradomínio. Prestem atenção no seguinte, contradomínio vão ser todos esses maridos aqui, ó. Mas esse último marido não casou. Então, o contradomínio são todos os possíveis maridos, tá? Quem de fato casou-se recebe um outro nome, um terceiro nome, que é o conjunto imagem, tá? Então, os corajosos que casaram mesmo recebem o nome de conjunto imagem. Muitas vezes, o contradomínio é igualzinho ao conjunto imagem. Porque, por exemplo, se nesse exercício todos os maridos tivessem se casado com as meninas, o contradomínio seria igualzinho ao conjunto imagem. E não tem problema, tá? O contradomínio pode ser igual ao conjunto imagem e o contradomínio pode ser diferente, como é esse caso aqui, tá? Vamos ver mais um exemplo, ó.
nessa relação aqui, nós temos uma função, porque todas as filhas do rei se casaram, nenhuma delas se casou com 2 maridos, então é uma função essa relação aqui. Mas o domínio é esse verdinho, que são as filhas do rei. O contradomínio serão todos esses pontinhos que estão dentro desse conjunto azul. Então, ó, esse é um ponto do contradomínio. Esse também é, esse também é, esse também é, também, também, também e também. Todos esses pontos aqui são do contradomínio, ou seja, eram possíveis maridos. Mas conjunto imagem vai ser só os corajosos, só os que se casaram de fato. Então, conjunto imagem são esses aqui, tá bom? Os que casaram, ok? Bom, então vamos lá. Vamos para um exemplo com números, porque até agora a única coisa que a gente viu foi foram os desenhos, tá? Bom, então vamos lá. Dados os conjuntos A. Então, ó, esse conjunto, essas pessoinhas aqui, ó, seriam as filhas do rei, tá? Então, o -4, o -2, o 0, o 2 e o 4 seriam as filhas do rei. E o conjunto B, esses aqui, seriam os possíveis maridos. Ô, Pro, mas esses todos já se casaram? Não. Como que a gente vai saber quem vai casar com quem? Usando a regra para esse casamento. Então, olha só. Para que um número desses se case com uma das filhas do rei, a gente precisa fazer uma continha. Essa continha é a regra do casamento. Lembra que eu brinquei com vocês que cada pessoa tem uma regra para o seu casamento? Então, aqui é a mesma coisa. Na matemática, nós também temos uma regra para que o casamento aconteça. Que regra é essa? Essa continha, tá? Então, como que lê isso aqui? É assim, ó. O parzinho, ou seja, o casalzinho vai acontecer, a menina X e o menino Y, tal que essa barrinha é uma barrinha que significa as palavras tal que. Então, qual é a regra para que o casalzinho se forme? A regra é o Y, que é o menino, vai ser igual ao valor da menina mais 1, tá? Então, para eu descobrir quem é o marido da menina menos 4, então, para a menina menos 4, eu vou ter que fazer a menina, que é o -4, mais 1. Eu devo 4 e eu tenho 1, o resultado dá -3. Ou seja, quando a menina for o -4, o seu marido vai ser o -3. Reparem, o -3, ele faz parte dos possíveis maridos. Então, eu vou casar a menina -4 com o menino -3. Se eu fizesse um diagrama aqui, a menina -4, eu ia pôr uma seta ligando com o menino -3, tá bom? A mesma coisa, a mesma continha, a gente vai fazer para todas as outras meninas. Então, para a menina -2, eu vou ter que fazer a conta. -2 mais 1, que vai dar -1. Então, a menina -2 vai se casar com o menino -1. Se a menina for o 0, então eu vou fazer a conta 0 mais 1. Então, a menina 0, a filha do rei 0, vai se casar com o marido 1. E se for a menina 2, que está aqui, ó. Se for a menina 2, ela vai se casar com o menino 3. Pro, mas como você sabe disso? Porque eu fiz a conta. 2 mais 1, que dá o marido 3, tá?
E se for a menina 4, a filha do rei número 4? Ela vai se casar com o menino 5, porque 4 mais 1 dá o marido 5, tá? Então, olha os casaizinhos que a gente formou. A menina menos 4 casa com o menos 3. A menina menos 2 casa com o menos 1. A menina 0 casa com o 1. A menina 2 casa com o 3. Tá bom? Então, nós fomos formando os casaizinhos. E a menina 4 casou-se com o menino 5. Ok? Ainda seguindo a mesma regrinha do anterior, ou seja, para encontrar o marido, a gente tem que somar o valor da menina com 1. Vamos montar o diagrama de flechas associando cada menina daqui desse conjunto com o seu respectivo marido. Então, ó, a menina 10, quando eu fizer 10 mais 1, ela vai se casar com o 11. A menina 12, quando eu fizer 12 mais 1, ela vai se casar com o 13. A menina 14, quando eu fizer 14 mais 1, ela vai se casar com o menino 15. A menina 16, quando eu fizer 16 mais 1, vai se casar com o 17. E a menina 18, quando eu fizer 18 mais 1, ela vai se casar então com o menino 19, tá? Então, nós usamos a mesma regrinha da relação anterior, a gente continuou, só que agora a gente usou outras meninas, outras filhas do rei, tá? E encontramos os seus respectivos maridos, ok? Bom, então o próximo exemplo. São dados dois conjuntos. Um dos conjuntos das filhas do rei, que são o do conjunto A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e outro conjunto dos possíveis maridos, que é o conjunto B, tá? E uma relação que foi definida por essa fórmula aqui, ó. Então, o marido vai ser igual a 5 vezes o valor da menina mais 2, tá? Com a menina pertencente ao conjunto A, que são as filhas do rei, e o marido pertencente ao conjunto B, que são os possíveis maridos. Então, vamos lá. Eu tenho a fórmula é essa aqui. O marido é igual a 5 vezes a menina mais 2. Então, para a menina menos 2, então, para a primeira menina aqui, ó, para a primeira filhinha do rei, a gente vai ter que fazer a continha. O marido vai ser igual 5 vezes o menos 2, que é a filha do rei, mais 2. Então, essa é a continha, ó. No lugar do x, que é a menina, eu vou pôr o valor dela, quem ela é. E aí, a gente vai fazer a continha. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Mais 2, menos 10 com mais 2, eu devo 10, eu tenho 2, eu estou devendo 8, tá? Isso significa que a menina menos 2 vai se casar com o menino menos 8, tá? Aí a gente vai fazer para a próxima menina, que é a menina menos 1. Vamos fazer a mesma coisa. No lugar da menina, a gente vai colocar o que ela vale, que no caso é o menos 1. 5 vezes menos 1 dá menos 5. Com o mais 2, eu devo 5, eu tenho 2, eu estou devendo 3. Isso significa que a menina menos 1 vai se casar com o marido menos 3. Aí o 0, mesma coisa. No lugar do x, que é a menina, eu vou colocar quanto a filha do rei vale, que é 0. 5 vezes 0 dá 0. 0 mais 2, 2.
Então, a menina 0 vai se casar com o menino 2. E assim a gente vai fazer a mesma conta para todas as meninas e descobrir quem serão os seus maridos. Então, aqui vai dar assim, ó, a menina 1 vai casar com o 7, a menina 2 vai casar com o 12. Depois de descobrir cada casalzinho, a gente vai tentar descobrir se essa relação aqui é uma função. Como que a gente vai descobrir se é função? Lembrando das regrinhas do rei. Todas as filhinhas se casaram? Sim. Alguma das filhas se casou com mais de um marido? Não. Precisou um marido só casar com todas as meninas? Também não. Então, a gente chega à conclusão de que essa relação aqui é uma função, tá? Mas reparem, lá nos primeiros exercícios, a gente não tinha os valores. A gente só tinha as setinhas para identificar se era função ou não. Agora vocês estão vendo como uma função é completinha. Então, primeiro eu vou dar quem são as filhinhas do rei, quem são os possíveis maridos. Aí vocês vão ter que fazer os casamentos, ligar um com o outro, para aí lembrar da historinha das filhas do rei e conseguir usar essa historinha e descobrir se o que vocês montaram aqui é uma função ou se é apenas uma relação, tá bom? Ainda no exercício anterior, se for uma função, o que é, né? Nós descobrimos que é uma função, ele quer que vocês descubram quem é o domínio, quem é o contradomínio e quem é a imagem dessa função, imagem de f, é a imagem dessa função que nós descobrimos no exercício anterior. Então, vamos lá. O domínio são as filhinhas do rei. Então, o domínio dessa função vai ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Como que a gente escreve? Ô, Pro, tem que escrever domínio? Não. A gente pode só usar a letrinha D e o F dentro para representar que é o domínio da função, tá? Então, o domínio dessa função aqui vão ser esses números aqui, que são as filhinhas do rei. Quem vai ser o contradomínio? O contradomínio serão todos os possíveis maridos. E a imagem? A imagem são só os maridos que se casaram. Então, ó, o contradomínio fica todos os meninos, menos 9, menos 8, menos 3, 2, 7, 12 e 15. E o conjunto imagem fica só aqueles que realmente se casaram com alguma filha do rei. Menos 8, menos 3, 2, 7 e 12. Tá bom? Próximo exemplo. Considere os conjuntos A e B. Então, o conjunto A das filhas do rei são essas aqui. E o conjunto B dos possíveis maridos são esses aqui. E a função, ou seja, a regrinha para acontecer o casamento vai ser função de A em B, é assim que a gente lê isso aqui. Por que função de A em B? Porque é uma função onde as meninas estão no conjunto A e os maridos estão no conjunto B, tá? E a regrinha da função vai ser f de x, ou seja, a regrinha da função, o marido vai ser x ao quadrado mais 100, tá? Reparem o seguinte, ô Pro, no outro exercício você escreveu aqui y é igual, ou seja, o marido y é igual a x mais 1. Por que agora você escreveu f de x? Muito simples. Porque eu posso chamar o marido de dois nomes diferentes. Ou eu posso usar o y aqui para representar que é o marido,
ou eu posso usar o f de x. Lembra no comecinho dessa aula que a gente falou sobre a mãe da Eva, o irmão que a gente foi representando com a letrinha M aqui? M de Eva. Isso aqui é mais ou menos igual àquela ideia. O marido, ele pode ser o Y, ou ele pode ser uma função da esposa. Cada marido é encontrado com uma conta que a gente faz. Então, eu encontro o marido sempre em função da esposa. Então, a gente pode representar os maridos com esse f de x também, tá? Vocês vão ver muito isso aqui nos exercícios. Então, pode aparecer ou assim ou um y, tá? Bom, então ele quer saber qual é o conjunto imagem, ou seja, quem são os maridos que vão se casar. Então, primeiro, aí ele deu algumas alternativas, tá? E a gente vai ter que fazer a conta. Reparem que aqui ele colocou alguns maridos possíveis e na alternativa E, ele colocou conjunto vazio. O que significa conjunto vazio? Significa que nenhum desses serão maridos dessas meninas. Quando a gente fizer a conta, nenhum desses é a resposta certa. Aí, se não tiver nenhum desses aqui que pode se casar, aí a gente coloca a resposta conjunto vazio, tá? Bom, então vamos lá, a gente vai ter que fazer a conta. Quando o x for igual a menos 30, a gente vai ter que fazer a conta menos 30 ao quadrado, o resultado que der, mais 100. Quem vai ser o marido? Vai ser o 1000. Quando o x for o menos 20, a gente vai ter que fazer a conta. Menos 20 ao quadrado, ou seja, menos 20 vezes menos 20, o resultado que der, mais 100, que vai dar 500. E assim a gente vai ter que fazer para todas as meninas, a mesma continha para todas as meninas. No final, então, nós fizemos para o menos 30, para o menos 20, para o menos 10, para o 0, 10, 20 e 30. Fizemos essa mesma continha para todos eles. E no final, a gente descobre que os maridos, eles estão sim dentre os possíveis maridos aqui, ó. O conjunto imagem, ou seja, os maridos que se casam, estão sim entre esses aqui. E quais são eles, então? O 100, o 200, o 500 e o 1000. No caso, a alternativa letra B, tá bom? Então, nesse exercício que ele queria saber quais são os maridos que se casaram, quais são os homens que realmente tiveram coragem, então, os que se casaram mesmo foram esses aqui, ó. Lembrando, como que eu descobri isso? Fazendo essa continha. Pegava cada menina e colocava nessa continha para descobrir o resultado, quem seria o seu marido, tá bom? Bom, então agora é a vez de vocês. Peguem a lista de exercícios, caprichem, resolvam todos e qualquer dúvida só perguntar para a Pro, porque é muito importante vocês entenderem essa primeira parte de hoje para nas próximas aulas vocês conseguirem construir o gráfico de vocês, tá bom? Beijos e até a próxima aula!